Saudações de Dia das Pessoas! Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje nós vamos falar de um assunto controvertido: o selo de Deus. Existe uma guerra no mundo e ela está polarizada. A gente conhece pelo nome de Batalha da esquerda contra a direita, ou da direita contra a esquerda. Mas ela se resume em um só termo: nova ordem mundial. A partir dos anos 2000, a vida tá ventando muito aqui, então eu tô assim, né? Mas é que o vento está balançando o celular. Mas eu não sei como resolver isso. São turbulências que a gente precisa aprender a conviver com ela. Por falar em turbulência, aconteceu um evento no começo desse século, no primeiro ano desse século, no primeiro ano desse milênio, que trouxe luz às profecias bíblicas. Foi um evento catastrófico. Foi um evento conhecido pelo nome 11 de setembro, quando terroristas direcionaram 5 aeronaves para 5 alvos no coração da América: o World Trade Center, o Capitólio, e tinha mais alguns alvos que não foram atingidos. Houve um avião que foi interceptado pelos passageiros e acabou sendo destruído antes de atingir o alvo. Mas esse tiro no coração da América atingiu o mundo todo. O mundo todo passou a falar a mesma língua. E essa prova, ela foi tirada agora, em 2020, quando da pandemia. A pandemia foi usada pelos poderes do mundo para implementar o seu comando no universo. Então, alguém falava e o mundo inteiro obedecia. E quem não obedecesse era chamado de anti-saúde, anticristão, anti-vida, etc, etc, etc. Isso é fato, você já está vendo aí.
existe hoje no mundo uma dicotomia que na verdade ela vai se revelar no final como uma falsa dicotomia, que na verdade os dois poderes antagônicos, na verdade eles estão lutando pelo mesmo objetivo. O que é diferente, o que se perceberá diferente, é o modus operandi. É o modus operandi. Então, vamos imaginar que no final da implementação da nova ordem mundial esteja prevalecendo o pensamento republicano. Então eles vão levantar a bandeira da moralidade. Os Estados Unidos da América do Norte, é conhecido como um país moral. E a nação foi implementada com essa bandeira, a bandeira da moralidade. Existia ou existe até hoje? Meus bigodes estão avançando demais. Eu aparei, mas aparei pouco. Gostou que eu cortei minha barbinha? Cortei ontem à noite correndo, nem fiz direito. No escuro, só tinha uma luz acesa. Eu não sei se eu ouvi dizer, mas me parece que tinha ou tem até hoje, uma estátua de Moisés lá no Congresso americano. Não sei se existe essa estátua ou se ela foi tirada por causa dos democratas, porque os republicanos são a direita americana e os democratas são a esquerda americana. É mais ou menos como aqui no Brasil, o PT e todos os seus partidos aliados contra o que achou por bem se chamar bolsonarismo. Não existe um partido que está respondendo por isso, mas a polarização feita é essa. Lá na América houve um abalo em 2016 e Trump ganhou as eleições. E não era para ele ganhar, era para ganhar o que estava combinado. Eles faziam um jogo, ora democratas, ora republicanos, mas só que tinha uns limites ali. Só que o Trump furou a bolha, foi eleito, só que o estado inteiro, a nação inteira se voltou contra ele e o despojou. Tanto é que elegeram a múmia do Biden, um homem sem a menor possibilidade de governança. Isso eu estou falando na minha humilde visão. Eu não parei para ouvir os comentaristas, mas uma coisa me chamou a atenção. Vem um eleitor do Biden aqui no Brasil, no Congresso, esses dias, e ele disse que ele era esquerdista. Ele não usa esse termo. Ele era democrata e tinha votado no Biden, adorava o presidente do Brasil, entrevistou ele na primeira eleição. E aí ele veio aqui fazer uma denúncia
que o nosso presidente está lutando contra aquilo que ele suspeitava que o nosso presidente lutaria na primeira eleição. E aí, como repórter, ele perguntou: você vai acabar com a democracia? Ele falou: não, eu sou democrático demais. E hoje ele falou: não, esse presidente está lutando contra a democracia assim, assim, assim. Eu não sou político, mas vocês que são podem falar melhor sobre isso. Por quê? Na rabeira dos republicanos da América, você sabe que se a América espirrar, o Brasil fica resfriado. Entendeu? Ai, tem uma touca aqui, eu nem tinha visto. Eu passei um monte de frio até agora, eu não sabia que tava com a touca. Esqueci que eu tinha uma touca. Fiquei parecendo um Jedi. Então, se a América espirrar, o Brasil fica gripado. Aí aconteceu lá, ganhou os republicanos com alguém. Não, acho que ele não era republicano. Eu acho que ele era... Eu acho que ele apareceu do nada, não sei. Mas ele era chamado de extrema direita. Ganhou, mas ficou só um pouco tempo e saiu. Aqui no Brasil, 2 anos depois, aconteceu a mesma coisa. Eles tinham programado para que alguém do PSDB ganhasse a eleição. Provavelmente o Alckmin, mas como ele era muito fraco de eleição, e como o candidato preferido dele estava preso por corrupção, eles não puderam pegar um candidato biônico, que eles chamam de poste, chamado Haddad, e colocaram para disputar a eleição. Só que havia uma onda bolsonarista que solapou e deu um banho nas urnas, ainda com suspeitas de que as urnas não estavam totalmente confiáveis. Esse assunto perigoso não é da minha alçada aqui. Não é da minha alçada. Mas o fato é que no ano seguinte a nova ordem mundial achou por bem ressuscitar aquele antigo candidato, porque senão o bolsonarismo ia se perpetuar no Brasil e isso seria muito ruim para a esquerda mundial. Muito bem, dito isso, a esquerda sendo derrotada no Brasil, a esquerda sendo derrotada na América, aliás, ao contrário, a esquerda vencendo no Brasil, a esquerda vencendo na América, houve uma contorção da direita e eles estão tentando retomar o poder na América. E você sabe o que acontece na América, acontece aqui no Brasil. Se a direita voltar ao poder na América, ela fatalmente voltará no Brasil. E isso significa uma coisa. E agora nós vamos entrar no assunto. Isso foi só uma introdução para você sentir que o bicho tá pegando. Aí vem a minha questão. Se a direita ganhar, vai acontecer isso. Se a esquerda ganhar, vai acontecer aquilo. E isso ou aquilo acaba sendo a mesma coisa. Por quê? Agora eu vou explicar. Se a esquerda permanecer no poder na América como está hoje,
A agenda mundial será levada com a bandeira esquerdista, com a bandeira de Babilônia. Ela levanta a bandeira do meio ambiente, a salvação da Mãe Terra pelo meio ambiente. Se acontecer uma reviravolta, se a direita tomar o poder na América, a agenda que será levantada será a agenda da moralidade. Eles vão implantar os 10 mandamentos, entende? A Bíblia descreve Babilônia e América como as duas bestas poderosas do Apocalipse. Não sou eu que estou falando, são os historiadores. Alguns já mudaram de ideia. Então hoje está difícil falar isso. Porque as pessoas estão pulando do barco. Daqui a pouco, Babilônia não é mais o monstro de Apocalipse 13. Daqui a pouco a América não é mais o monstro de Apocalipse 13. E a gente fica sem chão. É por isso que hoje nós vamos comentar o capítulo 7 de Apocalipse. E precisamos dizer a você, eu respeito a sua posição política, não importa se você é direita ou esquerda, só que eu vou ter que te falar que isso não vai importar no final. Se você é de esquerda ou de direita, não vai importar. O que vai importar é se você tem a passagem para embarcar. Lembra que eu falei do 777? Ou você vai embarcar no Boeing 777, ou você vai embarcar naquela que eu chamei de viação lá, Satã. Quase que eu falei o nome. É só pela musicalidade, não tem nada contra essa empresa, nem sei na verdade que empresa é. Sei que é, mas não sei como é. Só estou usando a musicalidade. Então, ou você vai embarcar no 777 da Boeing. Estou fazendo propaganda da Boeing. Ou você que vai levar direto para o céu, considerando que a Boeing é americana? Ou é francesa? Não lembro agora, eu acho que é americana. Então, se você embarcar num avião da América, ele vai levar não, isso não é o avião da América. Se você embarcar na direita, você está perdido, porque eles vão levantar a bandeira dos 10 mandamentos. E se você embarcar na Babilônia, que eu chamei viação Satã, que eu chamei de 666, que é a Bíblia do Apocalipse 13, que nós vamos chegar lá. Ela vai identificar como aqueles que não obedecem a Deus. É aí que o estudo fica complicado, porque pessoas em nome de Deus, parecendo de Deus, estarão trabalhando contra Deus. É aqui que está o segredo. Você não precisa parecer de Deus. Você tem que ser de Deus. Você não precisa parecer do mundo. Você tem que ser do mundo. E isso, o que vai determinar isso? Vai ser a marca que você vai ostentar na testa
e na sua destra, na sua mão direita. E essa marca, ou ela é a marca de Deus, que é o 777 que eu chamei, ou é a marca do monstro de Apocalipse 13, que eu chamei de 666. Entendeu? Canal Vigia das Pessoas. Eles estão curiosos. É o canal Vigia das Pessoas. Entra lá. Entendeu? Então você não precisa se preocupar qual vai ser o avião marcado com 666. Isso não importa. O que importa é que você esteja no avião 777, que é a marca de Deus. Se ficou dúvida, eu acho que ficaram muitas dúvidas, faz aí os questionamentos que a gente vai tentar responder, tá bom? É que eu também tenho dúvidas. E quem é que responde a minha dúvida? O capítulo 7 de Apocalipse, eu já li ele no último vídeo. Ele fala que as pessoas que fazem parte dos 144 mil e da grande multidão, elas têm a marca de Deus na mão direita e a marca de Deus, selo de Deus, na testa. Eu vou trocar em miúdos aqui para você e dizer: a marca de Deus é o quarto mandamento de sua lei. Pronto. Sem rodeios. E a marca de Babilônia, do monstro de Apocalipse 13, ela é justamente alguma coisa que faz contraponto a isso. Então qual que é a marca de Babilônia? A marca de Babilônia é rebeldia contra Deus. Então se Deus tem a marca, os 10 mandamentos, o quarto mandamento, esse monstro que vai nascer da água, nascido da água, tem como marca alguma coisa que afronta o quarto mandamento. Tá bom? Então, você vai agora continuar os estudos tendo isso em mente. Eu sei que talvez você não acredite, mas lembre-se, isso aqui não é leitinho, isso aqui é comida sólida. E nem está cozido direito, o feijão não cozinhou direito, tá duro. A batata não tá ao dente, então você vai ter que mastigar. Porque eu não sou um bom cozinheiro, eu entendo. Então, das duas, uma. Ou você tenha paciência, ou você procura um cozinheiro melhor. O YouTube tá cheio deles. Agora, no 8º capítulo, nós já vamos abrir o 7º selo. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por meia hora, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com a oração de todos os santos sobre o altar que está diante de Deus. O pastor Samuel Ramos, ele disse que
esse incensário lotado de incenso, ele quer dizer que é a última intercessão de Jesus. Porque depois que Jesus fizer essa última intercessão, ele vai jogar o incensário sobre a terra e vai matar todos quantos não aceitaram essa última intercessão, que é a intercessão de Jesus Cristo, somada às orações dos santos. E aí os anjos começaram a tocar a sua trombeta. E essas trombetas são pragas, fogo misturado com sangue. E morreu a terça parte das criaturas. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e a terça parte dos rios foram atingidas. Uma danura total. Então, essas primeiras trombetas foram sobre o mar, o céu, sobre as árvores. Destruição total. Quinta trombeta. E o anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi dado a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu o fumo do poço como fumo de uma grande fornalha. E vieram gafanhotos. Bom, esse anjo do abismo, os historiadores dizem, é o Satanás. Não que tinha a chave do abismo, mas aquele que estava no abismo. Aquele que foi arrojado por Miguel no abismo. Aquele que foi arrojado por Miguel no abismo. Então, o pregador Samuel Ramos, ele fala bastante sobre isso, e ele fala que Satanás é o anjo do abismo. E o Apocalipse, em resumo, é a destruição de Satanás e seus anjos. A sexta trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar do ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano. Esses quatro anjos, possivelmente eles sejam os próprios anjos que já foi citado antes, dos quatro pontos cardeais da terra. E a guerra foi liberada, e foi um ataque de escorpiões, mas os escorpiões tinham ferrões terríveis. Eles eram como cavalos, uma danura muito grande. E quando a sexta trombeta foram tocadas, e assim eu vi os cavalos. Aqui fala de um exército de 200 milhões. Alguns historiadores dizem que isso vai ser sobre o rio Eufrates. Eles falam da literalidade, que os juízos serão dobrados sobre Jerusalém terrestre. Mas eu discordo respeitosamente disso, porque Israel não terá papel proeminente nas profecias bíblicas. Não. Quando a Bíblia fala de Israel, ela está falando
do povo de Israel espiritual, o povo de Deus. Ó, depois da sexta trombeta, os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, prata e bronze. Você vê, chega uma hora que os castigos de Deus estão caindo sobre os que rejeitaram a marca de Deus. Que é, em resumo, os 10 mandamentos de Deus. Aqui no capítulo 10 fala de um livro. Um livro que foi dado na mão de João. E ele tinha que comer o livro. E na boca o livro era doce. E no ventre ficou amargo. Então nós temos que voltar para imaginar o que será isso. E aqui um esclarecimento que eu não falei, esqueci de falar. Isso é importante para esclarecer o entendimento de Apocalipse. O pensamento oriental é diferente do nosso pensamento ocidental. Quando a gente vai contar uma história, nós começamos pelo início, meio e fim, não é? Por exemplo, os 3 porquinhos. Desculpa, estou distraído aqui. Eram 3 porquinhos que decidiram construir casas. O primeiro fez uma casa de palha, o segundo fez uma casa de madeira, o terceiro fez uma casa de tijolo. Aí veio um lobo mau, assoprou a do primeiro, caiu, assoprou a do segundo, caiu, assoprou a do terceiro, então caiu. Então o lobo subiu pela chaminé e os lobinhos colocaram a panela e o lobo caiu dentro e eles cozinharam o lobo e viveram felizes para sempre. Porque o primeiro lobo tinha fugido da casa de palha para a casa de cimento. O segundo fugiu da casa de madeira para a casa de cimento. E acabou, a história acaba com a felicidade dos 3 lobos, dos 3 porquinhos. Existem versões em que o lobo come o primeiro lobo, come o segundo lobo e não consegue comer o terceiro. São variações, mas sempre é assim. Começa a história, apresenta o personagem, tem o drama, que é a perseguição do lobo, o lobo assoprando a casa, e o final, a vitória diante do lobo. Essa, canal Vigia das Pessoas. Ah, que Deus. Você entendeu? Esse é o nosso pensamento quando vamos contar uma história. Você não está estranhando que a história de João começou pelo final? Desculpa, eu deveria ter falado isso. O pensamento oriental é diferente do nosso pensamento.
eles começam a história pelo final. Tanto é que João recebe uma história de Jesus para contar. E ele tem que contar para 7 igrejas da Ásia, que em resumo somos nós. E no capítulo 4 ele começa a contar a história. Só que ele não fez como a história dos 3 porquinhos, que começou, olha, no começo o homem vivia bonitinho lá no Éden. Aí o Satanás chegou e corrompeu o homem. E depois nasceu Jesus. E Jesus venceu. E Jesus virá e vai ter uma batalha no céu contra Satanás. E Jesus vai vencer. E depois ele vai voltar com o seu povo. Amém. Não. Ele já começou como um belo oriental. Ele começou pelo final da história. É por isso que eu mandei tirar as crianças da sala. Quando João tem a visão que fala, suba aqui. Ele subiu da casa dele, abriu a porta no céu e entrou. E ele viu o final da história. Esse é o segredo que eu estou te contando agora, que eu não tinha te contado antes. É só isso. Além daquelas figuras estupendas, monstros, dragões, cavaleiros, selos, trombetas, são sinais. Babilônia, mulher vestida de sol, muitas águas, trovões, relâmpagos. Isso aí é uma técnica, uma tática que o escritor João usou para se desviar de seus inimigos. Quem era o inimigo da Ásia na época? Roma! Então você precisa falar em código, senão ele seria morto. Por coincidência, ou não, por profecia, quem é que manda no mundo hoje? Quem é que manda aqui? Tô com muita dor na costa. Quem é que manda aqui? Por incrível que pareça, acredite você ou não acredite, o poder que mandava nos dias de João é o mesmo poder que manda hoje. E a história do Apocalipse vai contar isso. Quando começar a falar das igrejas, vai contando essa história. E essa história ela é esmiuçada pelos religiosos com a passagem do tempo. Então eles vão estudando, vão aprendendo, vão sabendo. Então tem muita gente sabidinha por aí. E os leitores da Bíblia descobriram que o inimigo de João, Roma, é o mesmo inimigo da igreja hoje, Roma. Só que a gente não pode falar pelo mesmo motivo que João não podia. Então, doravante, eu não vou usar mais a palavra Roma. Eu vou usar a palavra usada por João, Babilônia. Você entendeu, meu amigo? Por isso eu comecei a falar para você a partir do capítulo 4 e 14. Eu coloquei o 4 e o 14 juntos para que você entendesse
que João estava numa grande congregação celestial, uma grande multidão de salvos. O capítulo 14 mostra uma grande multidão de perdidos também, mas ele mostra um pouco mais distante. Porque veja, primeiro tem o Cordeiro de Deus, o Deus Pai, o seu trono, e Jesus e seus anjos, que João chamou de animais diferentes, com características humanas, de leão, blá blá blá, com muitos olhos. São os anjos que protegem o trono de Deus. Protegem não. Deus não precisa de proteção. São os anjos que o adoram de dia e de noite. E depois desse grupo, vem um grupo seleto de 24 anciãos. João descreve. Eu estou sentadinho aqui, tá bom? Vou falar e continuar sentado. Porque minhas costas estão doendo. Olá, cavaleiro, vai comigo. Minhas costas estão doendo, então eu sentei aqui para descansar um pouco. O assunto é tão importante que eu tenho que ficar olhando para você. Porque você precisa entender isso. Você precisa entender que João começou a história do final para o começo. E esse final, ele vai se dar ali no capítulo 12, 13, que é quando vai ser revelado a trama geral. Então, a partir daí, 13, 14, 15, até o 20, ele vai como que repetir coisas que ele já falou. É outro segredo do Apocalipse. O Apocalipse foi escrito em X. Tá vendo o X aí, ó? X. Então, você precisa colocar todos os capítulos de Apocalipse. Você vai ter que arrumar eles. Vai pegar o capítulo 1 e o capítulo 22 e colocar assim, ó, um do lado do outro. Do lado assim, ó, em paralelo. 1, 22, 2, 18, blá 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 blá. E aí eles vão se intercalando. No final, ó, os leitores asiáticos, orientais, eles percebiam que o centro do Apocalipse é o capítulo 12. Então, no capítulo 12, deve estar a parte mais importante do livro, a parte culminante do livro. E a gente vai chegar lá. Vou dar só uma dica. Quem é a pessoa mais importante de toda a Escritura Sagrada? O Messias. E o Messias está retratado em símbolo em Apocalipse 12. É por isso que eu falei, eu vou falar coisas grandes aqui que até eu não entendo. Mas pessoas sabidas entenderam e passaram para mim. E eu, apesar de não ser muito sabido, estou tentando passar para você. Mas uma coisa eu sei. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo aos seus,
aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus, como diz Apocalipse 14. Que tem o selo de Deus, como diz Apocalipse 7. Que adora Ele dia e noite, como diz Apocalipse 4. Tá entendendo, meu amigo? O Apocalipse não é para você ficar assustado e morrer de medo, temor. Quem tem que ter medo são aquelas pessoas que têm o sinal do monstro da Babilônia. Eles embarcaram no voo 666 da companhia Satã. Como é que é? Airlines Satã. Isso é só uma brincadeira para tentar manter um assunto menos duro, porque é muito duro esse assunto. É coisa séria que eu tô falando para você, meu irmão. Membros da minha família, membros da minha igreja, membros do meu trabalho. Amigos, pessoas que eu conheci ontem, meus inscritos. Aliás, compartilhem, porque essa mensagem ela é fiel e verdadeira. Eu não sei tudo sobre ela, mas o que eu sei eu procuro passar. E o que eu sei, eu aprendi ao longo de anos. Vivendo, aprendendo, estudando. Sim, eu estudo um pouco também. Aliás, estou estudando agora. Eu já fiz o que eles chamam de teologia para leigos. Porque para fazer ele você não precisa ter cursado de universidade. Então a igreja oferece curso para a liderança da igreja. Só que eu me sinto bem formado, porque além da formação que eu tive na igreja, com mestres, doutores, só para citar 3, Dr. José Carlos Ramos, Dr. Wilson Druvait, Dr. Horne Pereira da Silva, um homem extremamente sabido. Ele escreveu sobre cristologia e nos ensinou. Foi ele que me esclareceu como que um Deus pode descer do céu e se tornar Emanuel, Deus conosco. Como que ele pode ter uma mãe que mesmo sendo mãe dele, não pode ser chamada de mãe de Deus. Eu aprendi isso aí. E houve outras histórias. Aprendi sobre Daniel com o Dr. José Carlos Ramos. Aprendi sobre a história da igreja com um doutor um homem muito bom, que eu não lembro o nome dele. É pastor até hoje. Foi lá que eu aprendi um pouco sobre a igreja católica, a igreja muçulmana. Eu nasci católico, fui católico até os 15, 20 anos. Mas o que eu estou dizendo para você é que a gente tem algum conhecimento. É claro que me falta aí, me falta o refinamento dos doutores. Mas eu tenho a mesma humildade deles. Eu não sei quase nada, mas eu fui instado por Deus a falar o que eu sei. E o que eu sei é isso. Então existe, para encerrar o vídeo que está ficando longo demais, existe uma batalha mundial chamada o grande conflito entre Deus e Satanás.
que é um grande conflito, porque Deus decidiu que fosse, porque se Deus fosse lutar com toda a força dele contra Satanás, não haveria conflito. Mas há o conflito porque Deus preferiu argumentar com Satanás, porque apesar de Satanás não ter se convertido, os argumentos estão aí na Bíblia, e nós poderemos tomar partido desse lado ou daquele lado. E nós estamos no meio da batalha, não para batalhar. Não para batalhar, porque nós seríamos derrotados num piscar de olho. Mas nós estamos no grande conflito, como aquela senhora que eu contei. Ela não tinha força nenhuma, mas ela derrotou o general dizendo: eu não posso te derrotar, eu sei que você é mais forte, mais poderoso do que eu, mas eu tenho força para dizer de que lado eu estou na batalha. Então isso é o meu grito aqui. Eu estou do lado de Deus, do lado daqueles que guardam seus mandamentos, do lado daquele que tem a fé em Jesus, do lado daquele que acreditam nos seus profetas. Por isso eu estou comentando sobre a história de Israel aqui. Por isso eu estou comentando sobre a história dos profetas. Por isso eu estou comentando sobre João, profeta, evangelista. E esse livrinho aqui do Apocalipse 10, que João come, é doce na boca, depois é amargo. Os sabidinhos dizem que esse livrinho é o próprio livro de Daniel. O povo abriu os olhos para Daniel lá nos idos de 1800. E a sabedoria de Daniel e Apocalipse passou a ser promulgada no mundo. E ela é promulgada hoje, ecoada em Apocalipse 14. Temei a Deus, dá-lhe glória, porque é hora do seu juízo. E a nossa esperança é gritar alto: caiu, caiu a grande Babilônia. O monstro de Apocalipse 13, o monstro 666 da Latam, é finado. Ele não tem para onde correr. Ele não tem para onde correr. E a nós cabe apenas, já é bastante, é o suficiente, dizer: eu estou do lado de Cristo. Eu estou do lado do Messias que veio, que era, que virá. O Messias que não será, porque ele sempre é. Eu apoio o povo que tem o testemunho de Jesus, que é servo de Deus, que não se curva diante de anjos. Nós só nos curvamos diante de Cristo Jesus. O nosso poderoso Deus, Emmanuel conosco. Por quê? Ele não nasceu de mulher, porque o próprio Cristo disse, agora eu vou me contradizer, porque dos nascidos de mulher, porque Jesus tinha nascido de mulher, mas eu digo de novo, Jesus Cristo não nasceu de mulher. Porque o Espírito Santo concebeu-se em Maria. Ele transitou por Maria. Jesus não deu nenhuma predileção a Maria.
que ele não daria a qualquer um dos homens da terra. Ele disse: quem faz a minha vontade é meu pai, minha mãe, meu irmão, meu amigo. Faça isso. E eu, estudando, compreendi que esse Deus encarnado, ele não é parte de Maria, porque se fosse, precisaria de Redentor. Assim como Maria precisou de Redentor, Jesus era o Redentor de Maria. Por isso é errado falar Maria, mãe de Deus. Deus não tem mãe. Jesus tem mãe. Mas quando dizemos que Maria é mãe de Jesus, nós não podemos dizer que é equivalente a dizer Maria, mãe de Deus. Porque Deus transitou por Maria. Mas ele não é carne de Maria. É um mistério, mas eu sei que é assim. E eu sei que eu estou contrariando vários dos meus amigos. Mas eu estou aqui para dizer aquilo que eu estou aqui para dizer. E o que eu estou aqui para dizer? Fuja de Babilônia, fuja de sua idolatria. Não venere santos anjos, não venere. Venere apenas a Deus, o Criador, e a Jesus, seu Filho, nosso único Senhor. Para encerrar, no capítulo 11, fala das duas testemunhas. A João foi mandado medir o templo, assim como Zacarias mediu o templo. E ele viu duas testemunhas. E essas testemunhas foram identificadas como Moisés e Elias. E tinha dois candelabros e duas oliveiras. As oliveiras são símbolos de Israel. Eu não sei porque que tem duas. Talvez porque existe Israel literal e Israel espiritual. Nós estamos atuando como Israel espiritual. Israel literal não existe mais. Existiu até o ano 70. A nação que existe hoje por nome Israel não é o Israel que foi exterminado no ano 70. Não é. Deus, Jesus, se dirige à sua igreja como o Israel espiritual. O apóstolo Paulo diz: agora o Israel somos nós. E ele abdicou de sua filiação de Israel para habitar o novo Israel. E aqui fala de dois candelabros, não sei por que dois também. Eu não tenho que saber tudo. E fala que as duas testemunhas que foram mortas e ficaram fedendo na praça por vários meses, vários dias, não lembro agora. Eu li, mas não lembro. Leia aí e fale aí você. Elas foram ressuscitadas e pregaram de novo. Então, alguns sabidinhos dizem que essas duas testemunhas são o Novo e o Velho Testamento. Eu prefiro ficar com a simplicidade de Jesus. Jesus disse: as duas testemunhas são Elias e Moisés. Então agora vamos trocar em miúdo. Elias são os profetas, que hoje pode ser nós também, podemos ser nós, podemos ser profetas. Deus pode usar você como profeta. Eu já contei aqui uma experiência que eu tive com uma profeta moderna. Na verdade eu descrevi da profecia dela.
Mas quando aconteceu eu lembrei dela. Então Deus, ele pode falar com uma pedra se ele quiser, com uma criança, com um burro, ou como nós. Então as duas testemunhas, na minha humilde opinião, não é o Novo e o Antigo Testamento, mas sim o Testamento, que é a Bíblia, a Torá e os profetas. E aí nos profetas a gente pode acrescentar os livros do Novo Testamento, entendeu? Então é a Bíblia e seus profetas, simples assim. Mais tarde nós vamos, eu quero falar hoje ainda, porque eu estou empolgado, eu quero falar de Jesus, e Jesus está no capítulo 12 de Apocalipse. Então no próximo vídeo nós vamos falar do capítulo 12 de Apocalipse, tá bom? Não vou falar agora porque eu estou cansado, preciso ir para casa descansar um pouco, porque daqui a pouco eu vou para a igreja adorar a Deus. Eu adoro a Deus na igreja adventista. Eu sou membro de uma igreja aqui da Grande São Paulo, mas desde que a minha esposa passou dessa para melhor, eu não tenho ido na minha igreja, só esporadicamente. Saudações aos meus irmãos. E eu estou procurando uma igreja aqui perto de mim. Tem uma aqui, ó. Nós estamos aqui no Rio, virando ali a oeste. Alguém me falou de uma grande igreja que tem aqui. Eu fiz planos de ir lá, mas não vai ser hoje. Eu prefiro ir lá um dia que esteja calor, porque daí eu vou vir até aqui, gravar o vídeo e depois vou para a igreja. Então eu vim aqui, gravei o vídeo, agora eu vou voltar para a igreja que é perto da minha casa. Eu ainda não criei raiz ali, mas é uma igreja nova. E eles estão lutando para construir uma nova igreja. Se você quiser saber qual é, pergunte aí nos comentários que eu falo no privado. Quando eles me autorizarem a falar o nome deles aqui, eu falo. Muito bem, muito obrigado. Esse vídeo ficou grande, mas espero que a sua cabeça tenha sido aberta pela palavra do Senhor. Porque eu sou apenas um transmitidor. Falho demais, mas com muita fé em Jesus. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.